E o Ministério da Economia prevê que para o ano que vem o salário mínimo deve ser de R$ 1.293. Ricardo Caldas comenta. Bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o salário mínimo, que é a nossa grande referência nacional em termos de contratação de um trabalhador, né, sendo esse, então, o seu salário base. E, para tratar desse assunto, inclusive, nós preparamos uma arte para você, telespectador. Mas, antes de mostrar essa arte, eu gostaria apenas de trazer uma informação interessante sobre a história do salário mínimo. Ele foi criado no século XIV na Inglaterra, mas, posteriormente, ele foi revogado pelo próprio Reino Unido, então, que o considerou como um entrave à livre negociação e ao bom funcionamento da economia. No caso do Brasil, ele foi criado em 1930 por Getúlio Vargas, mas ele só entrou em vigor em 1940, em 1º de maio. Lembrando que quando ele se iniciou, né, quando ele foi introduzido, ele tinha 14 valores diferentes em todo o país. E a variação entre ele era de quase 3 vezes, 2,67 vezes entre o menor salário mínimo e o maior salário mínimo. E aí, então, nós temos agora o salário mínimo atual. Lembrando que ele foi criado para ter um poder de compra equivalente a 50 cestas básicas. Essa foi a justificativa do salário mínimo. E aí, então, como podemos ver na nossa arte, o que nós temos, então, de salário mínimo real? O salário mínimo atual está em R$ 1.212, que é o salário praticado em 2022 e ele é obrigatório em todo o país, né? Acabamos com o salário mínimo regional e a previsão para o ano que vem é de R$ 1.293 para 2023. Como é que é feito esse cálculo e como é que é feita essa alteração? Ela é baseada no INPC, que é o índice oficial utilizado para a correção do salário mínimo. A projeção do governo para este ano era que a inflação seria alguma coisa em torno de 4,25%, mas esse índice foi atualizado e atualmente a expectativa tanto do governo como do mercado é que a inflação fique entre 6,5% e 6,70%, que é o índice que o governo está usando. Então, este índice foi justamente aplicado ao salário mínimo para chegar a esse resultado de um salário mínimo de R$ 1.293 para o ano que vem. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia. Uma série de medidas foram anunciadas pelo governo federal para movimentar a economia e aumentar o poder de compra dos brasileiros. As ações devem injetar mais de 150 bilhões de reais na economia. Uma das iniciativas é o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que antecipa o 13º salário de mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. O pagamento será dividido em 2 parcelas iguais, a primeira em abril e a segunda em maio. A medida deve injetar cerca de 56 bilhões e 700 milhões de reais na economia do país. O governo também liberou o saque de até R$ 1.000 por trabalhador das contas ativas ou inativas do FGTS. O saque pode ser feito até o dia 15 de dezembro deste ano e vai beneficiar 40 milhões de pessoas. Outra medida anunciada pela equipe econômica aumenta a margem de empréstimo consignado, que passa dos atuais 35% do valor do benefício para até 40%. Além dos aposentados e pensionistas do INSS, quem recebe benefícios assistenciais ou participa do programa Auxílio Brasil também vai ter acesso ao empréstimo com juros mais baixos. Com isso, o governo espera beneficiar mais de 50 milhões de brasileiros e entregar cerca de 77 bilhões de reais em empréstimos consignados para esse público. Essas ações todas, elas atingirão entre 80 a 100 milhões de vidas de brasileiros e brasileiras, nossos irmãos, aqueles que mais precisam. Os volumes poderão atingir, dentro dos próximos 6 meses, ministro Paulo Guedes, sob a sua liderança, 165 bilhões. Outra medida provisória cria o Sim Digital, que simplifica o acesso ao crédito digital para pequenos empreendedores. O programa deve beneficiar mais de 4,5 milhões de pessoas já nos primeiros meses. Muito obrigado pelo apoio, pela consideração, pela participação em projetos, em programas que ajudam a todos nós, sem exceção.